que eu acho legal é que, assim, todo lugar que eu vou trabalhar, as pessoas estão estudando mais. Então, as pessoas estão se preocupando em primeiro estudar. Capacitar um pouco mais. Capacitar. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a trajetória, todos os perrengues, até tudo acontecer. Chegamos ao nosso 46º episódio, olha, 46 episódios. Eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E o Luiz Vacari representando o Love Burger e a Nacho. E hoje a gente conta aqui, minha cunhada, gente, olha pra você ver. Se fosse bom não começava com... Brincadeira. Thaís Cristina de Brito Gomes, da Depilarta Laser. Ó, saiu. Né? A Thaís veio contar um pouco da história dela. Thaís, obrigado por ter aceitado nosso convite, de vir aqui contar um pouco da sua história. Para quem não te conhece, quem é a Thaís? Thaís, sou mãe, esteticista, estudante, né? Sou técnica em estética e estudante de estética e de biomedicina. Então, eu faço as duas graduações, sempre uma online e outra sempre presencial. Sou uma pessoa que conclui sonhos, às vezes atropela, mas que normalmente tira do papel, né? Então, quem entra nessa área para trabalhar empreendendo ou trabalhar por conta tem que arriscar, né? Tem que ser assim, né? E para ganhar bastante dinheiro tem que arriscar dinheiro, né? A vida mediana é de pouco risco, né? Exatamente. Sim. Agora a vida que ela sai um pouquinho fora da casa, ela acaba sendo uma vida mais arriscada, né? De muito mais resultado também. Mas e a Thaís antes da empreendedora, antes de ser esteticista, antes de mexer com laser? Thaís CLT, como que era a Thaís? Eu fiz de tudo um pouco. Eu trabalhei com tudo, né? Na época da faculdade eu fiz faculdade de logística. Tudo a ver. Tudo a ver com a sua área. Tudo a ver com a minha área, né? Mas isso eu tinha... terminei a escola, já entrei para fazer uma faculdade que era modular, nem sei se existe mais isso. E daí, nessa época eu fiz estágio em algumas empresas, fiz estágio no Telianorte, um monte de empresas. Mas eu não me achava, porque eu acho que eu sempre tive esse lado trabalhar por conta. Empreender é uma coisa que hoje se fala mais, né, sobre empreender, sobre começar certo. Então, eu fiquei aí eu comecei a trabalhar para mim com 24 anos. Então, comecei a trabalhar, eu tinha 15, até os 24 ainda trabalhei em algumas empresas, loja, mas eu sempre tive Trabalhou em banco também, né? Também, trabalhei no banco, trabalhei numa corretora de seguros dentro do banco. Então, assim, lá eu trabalhava diretamente com vendas. Lá foi onde eu tive a minha primeira experiência com empreendedorismo, porque eu atendia PJ. Então, eu saía muito para fazer visita, para visitar empresas. E cada vez que eu ia visitar empresas, o banco acaba trabalhando com um percentual de cliente que nem todo mundo está bem. Exato. Então, a pessoa está ali precisando de crédito, de alternativa. E daí, quando você vai, você vê a história da pessoa, você vê que não é dando certo sempre. Mas é a pessoa ter a estratégia para ela conseguir uma solução, né? Resolver a situação. E empreender é uma coisa que a gente tem que ser rápido. Então, vamos supor, eu vou esperar dar errado. Não saiu como planejado, você já tem que estar ali no plano B. Então, eu acabei vendo muito isso nas empresas. E quando eu saí do banco, logo já foi de imediato, já fui para estética, porque eu já tinha feito o curso de estética. Eu já tinha feito o curso técnico de estética. De onde que veio essa vontade? Eu tenho uma alergia a níquel. Então, assim, o rosto tem algumas sequelas, né? Mas eu tinha muita acne e eu tratava e eu não tinha solução. Então, eu fui fazer um curso para aprender a cuidar do meu rosto. E no curso eu acabei me destacando porque eu tinha a necessidade. Daí eu descobri que eu nunca tive problema de acne, eu tinha alergia a níquel, o que dá esse aspecto. Então, eu aprendi a tratar e acabei me destacando fazendo esse trabalho. Onde que tem níquel? Alimento? Em tudo.
Tudo? Em tudo. Tem no alimento, tem em tecido, Sério? brinco. É que assim, hoje eu aprendi a cuidar. Então, quando tá mais atacado, eu faço peeling, faço alguns procedimentos e consigo controlar. E tem um peeling que eu até utilizo lá no meu espaço, que é o peeling de algas, peeling do Mar Morto. E ele eu consigo controlar bastante. Tanto que ele é o produto que eu mais vendo. Como o que dá melhor pra mim, é o que eu acabo vendendo mais, né? É que nem você vendendo love. Como você gosta mais do lanche, Você acaba vendendo mais. Acaba vendendo mais, né? Então, assim, daí eu acabei me destacando, fui trabalhar em uma clínica na cidade. Eu sempre falo da Vânia. Você trabalhou com a Vânia, né? Vânia Reno. Vânia Reno, isso. Então, assim, quando eu fui trabalhar com ela, eu tinha muito medo de trabalhar. Porque naquela época era assim, você fazia curso de estética, mas não podia trabalhar. Aí tinha as limitações por conta de conselho de outras profissões, né? E quando eu fui trabalhar com ela, ela foi já logo na primeira semana. Não, pode começar a vender, você já sabe fazer. Aí chegava o cliente e falava para ela, eu usaria tal coisa. Ela falava, tá bom, pode fazer, daqui a pouco eu volto. Então, ela largou na minha mão e eu deslanchei. Daí, quando eu saí de lá, eu fiquei grávida, quando eu estava trabalhando com ela. Não consegui trabalhar durante a minha gravidez, passei mal todos os dias da minha gravidez e tive que parar. Aí, quando meu menino fez 45 dias, eu já comecei a trabalhar de novo. Daí, eu levava ele comigo, até o 7º mês ele foi comigo. E aí, foi degrau por degrau, né? Fui trabalhar em um salão conhecido lá em Cotuípe, no Sérgio, né? Primeiro fui com o Neguinho e com o Sérgio, né? Com o Thiago. E lá eram 3 crianças no espaço. Então estava todo mundo empreendendo, porque eles saíram do espaço do irmão, que já era um salão montado, conceituado na cidade, e abriram um novo. Então ele tinha criança, eu tinha criança, então todo mundo estava falando a mesma língua, vivendo a mesma necessidade. coisa. Estética e creche, na verdade. Estética, cabelo e creche. Era quase isso. Aí quando o modelo começou a andar, né, aí não dava para deixar, porque eu entrava para atender, saía, era um cliente que estava com ele no colo, falei, não, agora essa criança tem que ir para a escola, né, agora é trabalho. Misturar muita coisa. Não dava para misturar as coisas, né. Mas empreender ajuda a gente nisso, porque eu participei dos primeiros meses do meu filho o tempo todo. Então, ia comigo, voltava comigo, deixava na escolinha, aí o pai pegava na escolinha. Então, essa parte, empreender, foi a melhor parte para mim, foi ter a vida pessoal. Te dá uma flexibilidade pessoal. Isso, exatamente. A flexibilidade da vida pessoal. E é onde eu acho que todo mundo acaba tendo um pouco de medo, né? Que as pessoas, mas eu vou colocar a minha vida pessoal toda no negócio. Sim, mas você acaba conseguindo planejar um fim de semana, férias, você consegue ficar em casa, por exemplo, dia de semana. Então, assim, tem o lado ruim, tem o lado bom, mas eu acho que a maior parte é bom. Eu indico todo mundo empreender, todo mundo montar. E como que foi essa evolução enquanto PJ, né? Então, beleza, você trabalhou lá nos salões, pegou uma experiência, mas quando que falou assim, Pio, agora eu vou sozinha? Então, daí assim, quando eu comecei eu estava trabalhando no salão com eles, montei um salão, não deu certo, foi quebrando. Quebrou? Foi. Eu montei um salão, não deu certo. Então, assim, faltava a experiência, faltava saber o que era delegar, o que era trabalhar com mais pessoas. Então, quando deu errado, eu vi como podia dar certo. Todo mundo que trabalhou comigo depois disso, são pessoas que hoje estão trabalhando na cidade, elas estão muito bem. Porque todo mundo que trabalhou comigo, eu passei muito essa parte do meu erro. Porque eu comecei errando. Então, primeiro foi montando um negócio que eu não tinha ainda a estrutura para aquilo, não sabia amarrar essa situação de trabalhar com outros profissionais, porque quando você trabalha com um funcionário, ele normalmente já está acostumado com a vida do CLT. Então ele tem horário para entrar, para sair, e ele tem que ter aquilo, porque tem pessoas que gostam, né, daquela rotina do CLT, da garantia do CLT. Agora, quando você faz parceria no salão, você vai trabalhar com outros profissionais liberais, né, que estão empreendendo também. Então, muitas vezes você precisa, essa situação precisa estar mais amarrada, né? mais bem amarrada, exatamente. Então, acho que faltou isso, faltou a minha experiência nisso.
Então, depois disso, Nessa época você não procurou ajuda de ninguém? Como que foi? Você meteu a cara e foi embora? Foi, assim, hoje eu acho que aonde eu mais errei foi nessa parte, né? Porque quando eu montei, eu sempre fui fazendo, então chega uma hora que a conta, né, não tá fechando, Não né? fecha. Porque os profissionais das outras áreas, eles estão para nos ajudar, né? Até quando eu tive recentemente um outro passo de ir para outra área, eu acabei consultando com um profissional. Foi quando a gente foi lá conversar, né? Até com você. É cunhado e nas horas vagas, mentor. Mentor também. Lá do bom é que a mentoria tá até no churrasco, né? Então, trabalho o tempo todo. Churrasco, mentoria e Cerveja. cerveja. Então, assim, daí eu acho que dessa vez a gente, quando você vai procurar um profissional, ele não vai te dar a solução, mas ele vai te dar o caminho. Olha, por aqui dá mais certo, por aqui. Então, assim, porque. Ele vai te contar um pouco daquilo que ele já viveu, daquilo que ele já errou, E alguns olhares que ele já percebeu que se você não cuidar pode dar pau. É que eu falo assim, né? Normalmente as pessoas, quando ela vai empreender, ela foca só naquilo que ela é boa. Mas ela vai ter que fazer um monte de outras coisas que ela não gosta de fazer e que ela não é tão boa aquilo, né? Por exemplo, fazer planilha de Excel, cuidar das vendas, cuidar do Financeiro. atendimento, do financeiro, pagar conta. Organizar a gestão de É tempo. muita coisa para fazer. E assim, a pessoa às vezes, eu faço um lanche maravilhoso. Ou, sei lá, faz estética maravilhosa. Mas a parte por trás, as pessoas às vezes não têm noção nenhuma de como fazer, né? E acho que a bagagem que a gente traz às vezes, de empresa, às vezes ajuda a gente nesse caminho. Mas às vezes você não trabalhou em todas as áreas, né? Às vezes você trabalhou no financeiro. sim. Mas e a parte de vendas? E a maioria das pessoas que vem empreender, ou ela executa, ou ela veio das vendas, né? Exato. Então, normalmente, a outra parte administrativa, ela Ela vai não tem- deixando. E eu tive essa fase de ir deixando. E o que vai juntando vai acumulando. Mas sabe que A ontem hora que eu vem a tava- bomba, vem, né? Ontem eu tava conversando com um amigo que é sushi man, e ele tem agora... Porque o iFood, né, ele libera que você tenha dentro da sua casa, você tem ali uma estrutura e você pode atender o mercado através de um PJ ali, né? Uhum. E ele falando que ele adora fazer o que ele faz muito bem, ele fala assim, Emerson, você comeu meu temaki, é a coisa mais gostosa que tem, eu te garanto. Mas só tem uma coisa que eu não gosto do meu negócio, eu falo do quê? De gente. É difícil, né? Porque ele sabe fazer muito bem o trabalho dele, só que o lidar com o cliente, o ter que atender, ele fala assim, pô, cada vez que a pessoa reclama no iFood dá vontade de matar o cara. Entendeu? Ou de repente você dá vontade de pegar e ligar pro cara. E ele falou assim, então o que ele não sabe fazer? Lidar com gente. Então ele falou assim, ó, tô saindo, então eu vou ficar, eu sou bom da operação. Eu vou deixar outras pessoas cuidando de atendimento, cuidando do suporte, porque senão vai dar pau, né? Sim. E às vezes o que o empresário acaba demorando para perceber é que ele tem que sair um pouco do centralizar tudo, né? Ele vai ter que deixar alguma coisa na mão de alguém para fazer melhor do que ele. Sim. Não, e aí começam as dores de cabeça, né? Porque você estava acostumado a trabalhar você e você, né? Só você fazer Uma operação centralizar, menor. e de repente você tem que colocar uma pessoa para fazer para você e que, é complicado. Que vai fazer o mesmo, né? Que vai- Eu acho Que não vai fazer do jeito que você faz, que é um problema da gente, né? Sim. Ah, mas eu não gosto do jeito que aquela pessoa faz, vou lá eu e faço. Aí já começam os perrengues, né? Porque Exato. aí você briga, você tá pagando a pessoa, tô pagando, a pessoa não faz certo. Puta, é complicado, né? Sim. Mas eu acho que aí é onde a gente mais, se eu puder indicar para as pessoas fazer mentoria, os cursos que tem na área, eu indicaria principalmente nisso. Porque eu tinha uma visão muito ruim de ter alguém trabalhando comigo. E é onde eu mais me atolava. Em tempo, eu faltava nas coisas de família, nos eventos pessoais, porque eu estava trabalhando. Sim. E na verdade eu não estava trabalhando, eu não administrava o tempo. Porque quando eu comecei a educar a minha agenda, por exemplo, tem vezes que eu fico 2, 3 dias sem ir no meu espaço. Até essa semana uma pessoa falou assim, porque o jeito que você atende, né? Porque você não tá sempre aqui, então. Mas esse hoje é o perfil do meu trabalho. E hoje ele funciona assim.
Então, de repente, aquele cliente que ele quer entrar e ver aberto o tempo Balcão, todo, né? um balcão, isso, ele vai ter um outro tipo de estética. E assim, o sol nasceu para todo mundo, né? Sim. Do mesmo jeito que eu tenho cliente que vai me ligar para poder agendar aí no meu espaço, tem aquele cliente imediatista que ele não quer a pessoa, ele quer o serviço. Sim. Então ele vai no balcão porque ele só quer ser atendido, né? Sim. Então assim, hoje o meu público é um público que ele vai conversar. Uhum. Então ele pensa que ele vai fazer para ele poder conversar, entendeu? Daí ela vai passar um tempo lá comigo, né? Que essa é a parte da estética, né? E elas são clientes que estão comigo há 14 anos. Caramba. Então Bastante tempo. já tem bastante tempo. Tipo, meu filho, se ele estiver lá no meu trabalho, a maioria das pessoas ele chama pelo nome. Caramba. Porque a pessoa acompanhou o crescimento. Então, assim, a gente vai criando o nosso estilo, né? A nossa padronização, né? Os clientes fiéis, né? Isso, os clientes fiéis. E tem que estar sempre ali de olho no mercado, porque algumas coisas, é o que você falou agora há pouco, né? Então, assim, tem coisas que a gente se agrada. Então, o que me agrada é esse estilo de trabalho, onde eu consigo conciliar a minha vida com o trabalho. Sim. E tem alguns tipos de trabalho que a gente não dá para conciliar, então a gente tem que fazer o trabalho, né? Então, por exemplo, trabalho lá com depilação a laser. Por muito tempo na cidade, eu fiquei mais conhecida pela depilação a laser do que pela estética. Uhum. Eu saí da Havan e acabei entrando com equipamento de depilação a laser na cidade, fui uma das primeiras. Então, uma vez por mês eu tinha essa agenda. Então, nesse dia, podia acontecer qualquer coisa. Das 6 da manhã às 10 da noite, eu tinha que estar trabalhando, né? Aí, nesse caso, eu já não tenho como mudar a agenda. O cliente chegou... Atende, exatamente. Que era um dia que... Antigamente eu atendia até 65 pessoas num dia de laser. Caramba. Quanta gente. Bastante. Mas a sessão é rápida, assim? As sessões elas levam a aplicação em si, de 5 a 15 minutos, né? Rapidinho. O tempo do cliente troca de roupa, uns 3 10. por hora, vamos colocar? Dá até mais. Até mais. Até mais, exatamente. Mas é que assim, hoje eu já estou indo para uma área um pouquinho mais avançada nessa parte do laser. Então, no meu local, eu atendo uma vez a semana e eu atendo uma quantidade limitada de pessoas, onde eu consigo atender com tempo um pouco maior, entendeu? Agregando outros serviços também. Exatamente. Então, o equipamento hoje, para mim, eu já uso ele para outras atividades, para fazer remoção de algumas tatuagens. Ah, legal. Faz remoção de tatuagem também? Faz também. Então, assim... O mesmo equipamento que faz? O mesmo equipamento, exatamente. Só é o que você controla? Alguma intensidade? Tipo, para pelo é uma coisa, para tinta outra. Ele vai ser a mesma intensidade. Então, assim, eu tenho que ter um conhecimento técnico do equipamento, né? Então, eu fiz os cursos, né? Eu sou habilitada para trabalhar com os equipamentos de laser até remoção de micropigmentação. Então, no aparelho de laser, eu consigo chegar até um certo ponto para fazer remoção de tatuagem. Então, no meu espaço, eu faço. Mesmo porque eu tenho tanto o aparelho para fazer a remoção, quanto o aparelho para tratar do pós. Entendeu? Por exemplo, quem loca o meu equipamento, eu trabalho só com a depilação de pelo. Então, eu trabalho com a locação do equipamento também. Ah, entendi. Que esse foi o negócio onde a gente foi primeiro consultar, né? A voz da experiência. Nossa, que A fase, voz né? da experiência. A voz da experiência. A experiência, às vezes uma pessoa é jovem, mas se ela tem uma Não bagagem... adianta, não adianta. Você deu uma de cunhada agora aí que já me ferrou tudo. Mas tá, me conta, então, beleza, né? Se eu não me engano, você também teve sociedade, né? Você já... Sim. Daí, conta um pouquinho a sua experiência como sociedade, pontos positivos, negativos. Então, conta aí para nossos amigos empresários ou para a pessoa que está querendo começar a experiência com sociedade. Olha, a minha experiência com sociedade, ela funciona. Até um certo ponto ela funciona. Para a Thaís, eu não faria mais. Hoje eu trabalharia sozinha, por mais difícil que seja, eu não faria sociedade mais.
Ah, Thaís, porque a sociedade foi ruim. Não, é uma experiência válida. Acho que todo mundo merece algum momento. Ela facilita bem no início, né? Sim, ela facilita. No começo, por exemplo, uma era biomédica, a outra era massoterapeuta, eu era esteticista. Eu tinha mais a experiência clínica, né? Então as meninas estavam começando. Então assim, a gente juntou, entendeu? Tipo, a graduação de UPA, né? Naquela época a estética ainda estava muito limitada. Graças a Deus hoje com a lei nós não estamos mais. Então assim, juntou o útil ao agradável. O útil ao agradável, exatamente. Então uma tinha o DR, a outra tinha a vontade, a outra tinha o tempo, a gente junta tudo e monta uma empresa, né? E daí é um casamento, né? Um dia tem briga, outro dia tem briga de novo, tá brigando. E depois mais um dia tem outra briga vez. no outro também. Então, mas assim, é bom, mas eu acho que tudo tem um tempo, né? Então, Sim. por um tempo dá certo, depois você acaba expandindo sua cabeça para fazer novos negócios, para estudar mais. A estética, antigamente o esteticista, o técnico em estética, ele não tinha um reconhecimento. Então hoje o próprio técnico em estética ele já tem o reconhecimento, né, pela lei federal, e hoje ele pode se graduar na estética e trabalhar, por exemplo, com injetáveis, entendeu? Ele está salvo pela lei para fazer isso. Então assim, logo vai ser um avanço na estética, né? Então, o pessoal vai conseguir trabalhar mais independente. Uhum. Porque o esteticista, ele estava sempre atrás de um cabeleireiro, ele estava atrás de algum outro profissional. Era muito difícil você ver um esteticista sozinho, Uhum. entendeu? Então, eu acho que nesse começo, a sociedade, ela ajuda. Mas chega uma hora que a gente tem que andar sozinho, né? As ideias acabam não batendo. Seria bom se acontecesse, né? Porque é muito bom um lugar com muitos profissionais. Sim. Mas chega uma hora que... Mas você sabe, essa pergunta é porque eu pego vários casos, né, em consultoria, de momentos de tensão, em momentos que a empresa começa a travar, a patinar, porque o olhar dos sócios não funciona mais junto, Sim. né? Então é como se a gente tivesse um corpo, um está querendo emagrecer, o outro está querendo engordar, um está querendo emagrecer mais devagar, o outro já quer emagrecimento rápido. E aí é uma briga, é um cabo de guerra que só faz o negócio patinar. Então, muitas vezes que a gente é chamado aí para fazer consultoria é justamente para resolver esses problemas, porque é difícil depois de um certo tempo. No começo eu acho que é muito, muito legal, né? Sim. É divertido ter Porque sociedade. tá todo Né? mundo se conhecendo também, né? E aí, não, assim como no relacionamento, nesse momento estamos aqui no divã, né? Vamos lá. Mas, assim, em relacionamento, quando você começa o relacionamento, a pessoa fala assim, viu, o que você acha de a gente fazer tal coisa? Nossa, da hora, vamos fazer. Aí passa um ano, o que você acha de fazer tal coisa? Ah, legal. Quer ir mesmo? Vamos. Aí passa 5 anos, vamos fazer tal coisa? Mas de novo? Né? E acho que a sociedade acaba sendo isso, né? No início, todas as ideias de qualquer um dos sócios é sempre bem aceita, o pessoal arrisca mais, só que depois chega certo tempo que você começa a cansar e é difícil de acompanhar. Então, Não, e principalmente lidar com a pessoa que já não tá mais legal, né? Sim. É igual relacionamento é assim, né? Você já não aguenta mais olhar pra cara do esposo, da Já não esposa. tá dando certo. Já não tá dando certo. Aí você chega na empresa, você tem que lidar com aquela pessoa e já tá te fazendo mal, é o momento de repente, Sim. meu, não e dá, para né? decisões importantes, né? Porque você está decidindo, imagina, né? Às vezes num cenário menor, você está decidindo o futuro de cada sócio. Mas quando a empresa está um pouquinho maior, você está decidindo não o futuro só do sócio, mas o futuro dos colaboradores, Sim. dos fornecedores, né? Quando uma empresa quebra porque uma sociedade não deu certo, é muita gente afetada. Sim. Não é só, Uma cadeia de não é só a coisa, vida né? de cada sócio, né? Porque a vida de cada sócio segue, né? Sim. Cada um vai... Acaba pegando, né? E aí e depois você foi para carreira solo. Isso, daí a sociedade acabou se desfazendo, né? É justamente isso, né? O olhar estava diferente e assim, o meu estilo de atendimento, ele é um atendimento mais próximo do cliente. Então, se eu montar o meu espaço, lógico que não é isso que eu vou fazer, mas se eu montar o meu espaço na minha casa, as minhas clientes vão ir.
entendeu? E as meninas, elas já vêm num estilo, não vou dizer melhor, mas é um mercado mais bonito. Isso. Aonde tem um atendimento, tem uma pessoa que liga, então eu acho que o nosso estilo não estava casando. Mas, hoje, eu estou sozinha, vai fazer 2 anos e pouquinho. E hoje eu já estou indo para esse estilo mais elitizado. Porque ele tá certo, né? Então, assim, é bom ter uma pessoa agendando, uma pessoa preparando o cliente para você Dar o show. atender. Isso, exatamente. Então, assim, hoje eu também tenho outro olhar para isso. Mas, assim, se de repente eu não tivesse passado pela sociedade, eu Talvez não tivesse abertura. Eu não teria visto dessa forma, né? Então, assim, hoje eu estou num espaço onde eu estou montando a empresa novamente, mesmo porque eu fui para 2 lados, né? Então eu tenho o atendimento, onde eu atendo o meu cliente da estética, onde eu atendo a parte da depilação a laser, mas hoje eu também empreendo trabalhando com a locação do equipamento. Então esse é um trabalho mais externo, onde eu vou, dou treinamento, ensino as pessoas a utilizar o equipamento. Muitas pessoas começaram a trabalhar com o equipamento, vai lá na locadora, aluga a máquina e começa a trabalhar. E hoje, quando eu entro em contato, eu não estou tendo um resultado legal, mas a pessoa não levou aquilo a fundo, não estudou. Então, as meninas que alugam equipamento comigo, eu puxo elas mais próximas e faço esse treinamento, entendeu? Faço tanto treinamento quanto suporte para elas continuarem trabalhando. O mais legal do caso da Thaís é que ela foi percebendo alguns nichos, algumas oportunidades, né? Porque, pelo menos nas conversas que ela teve comigo, todo mundo não, né? Mas a grande maioria não tinha a coragem de investir em ter o equipamento. Né? Então você ficava sempre à mercê das grandes empresas, dos grandes locadores, de ir lá e você reservar um dia específico para você pegar a máquina, às vezes pagando caro. Sim. Né? E todo mundo meio que à mercê dessa estrutura. Eu falei, peraí, mas por que eu não posso estar um passo atrás, né? Sim. Então, ao invés de ser só a profissional que vai ter o cliente que vai aplicar, por que eu também não posso fazer esse intermédio, né? Esse meio de campo? Isso. E tá dando resultado, né? Tá dando resultado. É assim, né? Eu falo que toda vez que a gente pensa em empreender, vem um desafio. Vou colocar assim, né? É uma pancadinha. Não, né? Vários. Às vezes tem uns desafios, né, que a gente fala, meu Deus, eu tava tão tranquila, né? Tinha que fazer diferente, né? Então, assim, quando eu resolvi, foi uma oportunidade, né, da compra, né, da máquina. Então, eu entrei em sociedade com uma pessoa. Mas você comprou uma máquina para alocar? Isso, exatamente. Comprei. Além de você ter a sua dentro da tua clínica? É a mesma máquina. Porque normalmente a locação dela é uma locação de 12 horas. Sim. Então, eu tanto utilizo ela, eu uso ela uma vez a semana, toda terça-feira no meu espaço. E os demais dias eu alugo. Então, quando eu resolvi fazer isso, eu já estava com a ideia pronta na cabeça. Então, para mim ia ser assim, o mês que vem começa, eu já vou direcionar para as minhas amigas que já alugam equipamento e vai dar super certo. E o que aconteceu? Não deu certo. A famosa história do empreendedor, né? Você vai depender dos amigos para... Pois é. Então, assim, não deu certo. Eu vi que as pessoas, elas estão muito presas. Eu uso tal equipamento e não vou mudar. Mas quem faz a depilação? É o equipamento ou é o saber do profissional? Não, é o saber do profissional. Entendeu? Eu posso ter uma máquina que eu não sei como usar, não adianta nada. Exatamente. Então, assim, a gente investe numa máquina boa, para quê? Para atender mais tipos de pessoas, mais fototipo, né? Cor de pele, com mais segurança. Mas quem realmente faz o trabalho é o profissional. Entendeu? Então, quando eu fui entrar em contato com as pessoas, olha, vamos começar a alugar, né? Porque eu indicava, né, para a locadora que eu alugava, né? Então, eu falei, já vou mudar para mim, né? Não foi o que aconteceu. As pessoas estavam presas realmente à marca, né, do equipamento. Então, eu tive que começar um trabalho do zero e assim, ou eu desistia, que também não era o caminho. E aí, passei, assim, 2 meses bem difíceis, né? Até que eu comecei a ter um outro olhar. Eu posso aplicar. Eu tenho quem aplica, eu tenho fisioterapeuta que trabalha fazendo aplicação. Então, eu vou olhar para quem tem o cliente, mas de repente não pode trabalhar. Então, eu comecei a entrar em contato com o designer de sobrancelha,
com esmaltaria, porque elas têm o principal, que é o cliente. É o cliente. Entendeu? E assim, onde tem cliente, tem negócio, Legal. né? Então, eu tive um olhar diferente. Então, eu coloquei a estética onde as pessoas não veem como estética. E né? Porque a gente passa muito tempo, às vezes, sem fazer uma limpeza de pele, mas sem fazer a unha, ninguém passa. Toda semana, homem, mulher, todo mundo faz. Quanto tempo você faz limpeza de pele? Eu faço minha semana todos os dias. Na unha. É minha unha. Não, eu nem te perguntei isso porque eu já sabia. Eu corto o cabelo toda tô semana vendo também. Entendeu? Então é assim, às vezes é olhar para onde as pessoas não estão colocando, entendeu? Exatamente. Então assim, ele tem lá. O que a gente pode fazer diferente do que os demais estão fazendo? Exato. É exatamente isso. Então, e assim, foi um tiro que acabou dando certo, porque a primeira pessoa que alugou, eu acabei vendendo, que foi até o que eu falei para vocês agora há pouco, eu acabei vendendo para a pessoa um sonho. Porque a pessoa trabalha todo dia recebendo picado, não consegue juntar o dinheiro, não consegue ver um fixo e fica desanimada do trabalho. Porque assim, quem trabalha nessa área da beleza, entra muito dinheiro, mas o material é muito caro, os produtos são muito caros. O investimento é O alto, investimento né? é alto, exatamente. E para trabalhar com coisa boa é caro. Então a pessoa acaba desanimando, né? Então quando eu apresento para ela, eu não apresento para ela locar o aparelho, eu apresento para ela uma forma dela ter uma renda fixa. Porque naquele dia que ela vai alugar o equipamento, ela consegue pagar todas as contas fixas dela, dependendo do local. Entendeu? O Emerson mesmo atende pessoas que locam, né? Que ainda não alugam comigo, vocês podem me procurar. Pessoal da estética aqui, ó, atendo. Temos aí uma nova. Então, assim. Mas a máquina vai até o local? Vai até o local. É uma máquina pequena, então, não é? Não, é uma máquina grande, né? É uma máquina grande. Ela tem uma caixa específica dela, né? E daí a gente leva a máquina no local, deixa ela instalada, tudo funcionando. E daí a pessoa... E o profissional fica lá também, né? Porque precisa saber operar a máquina. Né? Depende da situação. Eu forneço o curso. Então, quem loca comigo, a pessoa é esteticista, a pessoa é fisioterapeuta, trabalha na área, né, que pode manusear o equipamento. Sim. Ela vai fazer o curso e ela vai aplicar. Então, quem aluga comigo, o que eu vou dar para ela? O suporte, porque eu trabalho com equipamento tem 10 anos. Desses 14, 10 eu trabalhei com equipamento. Como eu entrei para trabalhar com equipamento, até contar, né? Dá tempo? Pode falar? Não, mas só pra quando eu comecei a trabalhar com a máquina, eu trabalhava com uma amiga, ela era fisioterapeuta e ela alugava. E ela simplesmente parou. Então eu fiquei com uma agenda pronta, com equipamentos já com a locação certa e com os clientes, né? Então foi só continuar. Herdou. Eu herdei, mas assim, eu tive que estudar muito. Por quê? Como eu não era profissional que podia trabalhar com aquilo naquele momento, então eu tinha que estudar, você tinha que contratar uma pessoa que podia assinar, entendeu? Então assim, o processo foi um pouco mais difícil, mas quando você estuda mais, você fica melhor naquele assunto, né? Exatamente. Então assim, hoje faço a graduação. Hoje o que eu acho legal é que assim, todo lugar que eu vou trabalhar, as pessoas estão estudando mais. Então, as pessoas estão se preocupando em primeiro estudar. Capacitar um pouco mais. Capacitar, isso. Porque, assim, é importante. Muitas vezes eu fui travado por conta disso, né? Então, assim, às vezes eu tinha algum curso que eu queria trabalhar, participar, e eu não podia porque eu não tinha aquela graduação. Então, hoje, quando eu falo para as pessoas, olha, estuda primeiro, faz a graduação primeiro, porque ela é o seu passaporte. Vai lá na frente e vai ser exigido, isso, né? Exatamente. E no processo também, né? Porque você entra numa faculdade, mas todo curso que você vai fazer para trabalhar é extracurricular. Né? A faculdade acaba sendo um passaporte, né? Sim. Então, assim, daí quando eu herdei essa carteira, eu continuei trabalhando com ela e eu sempre fui fazendo cursos. Então, eu ia trocando de equipamento, eu já trabalhei com todos os equipamentos, da luz pulsada, laser, todos. Então, hoje, quem vir alugar o equipamento comigo, ela leva também o meu conhecimento. Exatamente. O suporte, conhecimento. Se ela ligar para mim e falar, eu fiz a depilação no cliente e deu uma lesão. Entendeu? Eu vou saber falar para ela o que ela vai fazer com aquela lesão. Entendeu? Então, é esse pós que a gente acaba levando para o cliente. Mas aí você aluga várias máquinas ou tipo assim, a pessoa ela contrata um dia ou uma semana? Eu atualmente trabalho com uma máquina
que o pessoal me pede muito é o equipamento de remoção de micropigmentação e de tatuagem, um equipamento específico para trabalhar com aquela coloração. Então, assim, futuramente a gente vai agregar, mas como a empresa está nascendo, né? Sim. Então, quando ela chegar numa quantidade de parceiros, a gente começa a pensar em outra, né? Mas hoje é uma máquina. E ela aluga por dia. Por dia, exatamente. Então a pessoa aluga, ou ela vai alugar 6 horas ou 12 horas, entendeu? Depende da negociação e da demanda de cliente que ela tem. Então, tipo, ele já vai fazendo a agenda dele. Ó, nesse dia Já eu preciso reserva, já reserva no dia que vai, Exatamente. só aplica aí. Isso. Quando a pessoa faz o contato comigo, normalmente eu já dou todo esse caminho para ela. Então, olha, primeira coisa, você vai criar uma data, começar a anunciar para os seus clientes, entendeu? Que tal data vai ter o equipamento. Ah, mas eu ainda não sei. Não, isso é tudo no processo. Primeiro você atrai o público. É de trás pra frente. Exatamente. Você mesmo. vende Começa- antes, né? Você marca a data, reserva o equipamento e vamos vender. Agenda lotada, aí você aluga já com Isso. certeza. Né? Porque muitas pessoas se preocupam com isso. Ah, primeiro eu vou ter. Mas depois que você tem, se você não tem o cliente, entendeu? Não tem o que fazer, Sim. entendeu? Então, Que legal, um negócio diferente, né? Diferente. Perrengue, né? Tem perrengue. tudo tem perrengue. Conta aí, algum perrengue que você viveu nesse todo esse tempo aí. O que você pode contar pra gente de Nossa. história engraçada ou de alguma coisa que aconteceu? Só assim, putz, se eu fosse mais experiente, não teria passado por isso. Ai, já foram tantos, né? Tantas situações. Nossa, agora fica difícil de lembrar alguma coisa assim. Tipo de cliente diferente. Ah, que todo mundo me pergunta, né? Todo mundo me pergunta se eu faço depilação em homem, por exemplo. Depilação no laser. Aí fala assim, uma vez eu fui fazer a aplicação de equipamento e era um médico. E naquela época eu não fazia, porque, não sei, acho que eu não tinha uma visão... porque é um trabalho, né? Mas tem bastante procura de homem? Tem Tem? bastante. Tem bastante. No meu espaço, normalmente o homem vem através de uma mulher, né? Então é um pouco mais limitado, até pela quantidade de pessoas que eu atendo, mas as minhas parceiras, a maioria delas atendem homem. Algumas não atendem, né? Mas a maioria atende. E hoje em dia tem homens que trabalham com depilação a laser. Sim, legal. Então, assim, ele acaba pegando um público masculino, né? E é bom porque hoje em dia todo mundo faz, né? Todo mundo cuida, né, dessa parte da higiene, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui atender, eu não tinha como chegar, né, pro médico e falar, não, eu não atendo homem. Aí ele colocou a ficha lá e eu tive que atender, né? Então, com aquela situação, tipo, ele com medo de mim e eu com medo dele, né? Daí, né, aquela situação, Pode, eu falei, não nossa, pode, né? e agora? Pode, não pode? Mas assim, aí a primeira vez a gente vai, aí depois já coloca lá no catálogo, né? Atendo também. Porque... Vira portfólio, né? Exatamente. Então, assim, é mais a primeira vez, né, que a gente vai trabalhar que dá... E as dificuldades de ser mãe E trabalhar. PJ? Essa parte, eu acho que a parte... o PJ, eu acho que tem um pouco mais de facilidade em lidar com a família e cuidar do seu negócio. Mas no começo, para mim foi difícil, porque eu colocava o negócio em primeiro lugar. Mas assim, como eu falei, eu errei bastante. Então, o meu começo era assim, era primeiro o trabalho. Então, eu não tinha uma padronização de valor, de preço. E daí, quando você trabalha sem uma... Um parâmetro. Isso, um parâmetro, uma personalização, você acaba trabalhando muito. Porque se você atendeu 4 clientes abaixo do preço, você vai ter que atender 6 para chegar naquele. Entendeu? Então, assim, você aprende a trabalhar, né? Você aprende a colocar regra, né? Tanto para atendimento, para horário, e aí o tempo também melhora para o filho, né? Então, assim, é que filho cobra a gente, né? Se você tem 12 horas, ele cobra. Aí, se você aumenta para 13, ele continua cobrando. Mas, assim, a gente tenta mostrar para o filho e incluir ele, né? Meu filho é negociante... Quantos anos ele tem? 9. 9. Meu filho, se eu colocar ele pra vender pra mim, ele vende sozinho. Ele vende com as professoras, ele vende com todo mundo. Cara de pau, moleque. Mas é porque ele já nasceu naquele ambiente, Sim. né? Então, se você perguntar pra ele o que a sua mãe faz, ele sabe o que eu faço, ele sabe quanto eu cobro. Que legal. E sabe o valor do dinheiro, né? Porque se a gente der um dinheiro pra ele e mandar ele gastar o dele, ele guarda, ele não guarda? gasta. Aí sim, hein? Ele guarda. Ele é bem seguro com o dinheiro. Então,
a gente vê que tá aprendendo, né? Melhor que a gente, né? Sim. Isso que eu ia falar. Não, mas isso que eu ia falar, porque a gente, na nossa formação, eu acho que faltava um pouco disso, né? A gente veio de uma geração onde tudo era muito CLT, tudo era muito... Regrado. ter estabilidade numa empresa, nem que tenha que sofrer para poder construir a médio e longo prazo ter uma casa, a médio e longo prazo ter um carro, né? E a nossa geração já não é muito assim, né? Não. Então A gente é desapegada total, né? Desapegada. Eu lembro quando a gente tinha 18 anos, fazia 18 anos, a primeira coisa que queria é comprar um carro. Comprar um carro. Sim. Né? Era tirar carta e comprar um carro. Hoje em dia você pega e pergunta pra molecada de 18 anos, não quer carro. Não Pra quer quê? Uber. Tem Uber. Não querem tirar Muito mais carta. fácil, não querem tirar carta. Sim. Então, assim, mudaram esses valores, né? E outra, por que eu vou comprar uma casa aqui se eu posso morar no mundo inteiro, trabalhar da onde for, né? Antes Sim. você estava enraizado dentro de uma empresa, você tinha que ir lá bater cartão. Hoje você tá lá nas Bahamas, no computador, você está trabalhando, né? Você está editando vídeo. Sim. Vocês não podem nem falar de mercado, por exemplo, é cara que trabalha com bolsa de valores. Não, eu pego o editor de vídeo guia aqui. Pô, o cara pode estar lá no Bahamas, lá trabalhando, negociando. Tá na Bahamas, Gui? Trabalhando? O Gui tá na Bahamas agora, a gente não quer. No Bahamas? No Bahamas. Tá. Mas você sabe que assim, ó, eu gosto muito dessa parte de trabalhar online. E na minha área, eu tive uma experiência antes da pandemia, e aí a pandemia veio e fez a gente recomeçar tudo de novo, né? A pandemia embaralhou as cartas. Isso. Quando eu montei a sociedade lá atrás, nessa época, cada uma fazia uma área. E eu fiquei só com laser, porque eu queria fazer a faculdade de biomedicina. E assim, quando eu estudei há anos atrás, era fácil. Agora não é tão fácil, né? Pensar, né? Nossa, fazer uma prova é tão difícil hoje em dia. Esses professores, né? Esses professores. Então, assim, então eu queria me dedicar àquilo. Então, o meu acordo com as meninas era, uma ia trabalhar com o corpo, a outra ia trabalhar com bolsa injetáveis e eu ia ficar com os clientes que eu já tinha, né? E focar no laser. Então, em todo o tempo, antes da pandemia, quando nós montamos a empresa, eu trabalhava online, eu ficava muito em casa, acho que você me conheceu nessa época, né? Então, eu ficava muito em casa, eu vendia online o serviço, mandava link de pagamento, a pessoa fazia o pagamento e agendava só o dia da aplicação. E foi muito bom esse período. E quando entrou a pandemia, como naquela época eu não fazia antecipação de recebíveis, e o meu cliente pagava mensal, eu ainda fiquei em casa 5 meses da pandemia, trabalhando com essas vendas que eu já tinha feito. Então, assim, esse Você mundo gostou? virtual, nossa, é muito bom. É que agora a gente está num novo tempo, né? Mas eu achei muito legal. Eu acho que a possibilidade que o online dá é muito bom. Por exemplo, o cliente, antes dele chegar na estética, eu explico tudo para ele. Às vezes nem material meu, mas eu falo para ele, ó, entra na internet e você pode ver isso daqui. Então eu gosto do acesso. Não só do mundo virtual, mas e possibilitou você falar com muito mais gente, né? Sim, muito mais pessoas. Então, esse negócio de estar, né? Limitado, por exemplo, né? Sim, quando a gente sai com família, vai fazer alguma coisa, eu falo assim, olha gente, eu tô aqui e tô trabalhando, tipo, eu vendi. Mas o empreendedor de verdade, ele tá sempre conectado, né? Ele tá sempre trabalhando, sempre atuante. Você nunca sabe quando o cliente vai te chamar, você nunca sabe quando uma possibilidade de negócio vai acontecer. Tudo é oportunidade, né? Sim, e assim, essa parte de eu gosto da parte de vendas. E assim, eu amo vender o que eu faço. Porque quando você vende o que você conhece, é muito fácil, né? O que eu não gosto é justamente da outra parte, que é a que me ocupa mais tempo, que é a administrativa, que é a parte que... e hoje, assim, eu acabo tendo outros olhos, né? Eu acho que a gente tem que ter um profissional para isso e a gente tem que investir nisso, né? Sim. No caso, investir em quem entende disso, né? Porque você é bom de venda, você vende. Aí tem que ter outra pessoa fazendo outra parte. Mas se você não for bom para administrar, se cada um que você vender, você vai perder e não valeu de nada, né? Sim. Thaís, 45 minutos já. Caramba. Né? O tempo passa, o tempo voa aqui. Para quem está escutando a gente agora, está CLT, está pensando em empreender, ou na área de estética, ou qualquer outra área, por que você aconselha uma pessoa a empreender? Olha, eu acho que a possibilidade de conquista quando você empreende, ela é muito grande, ela é muito rápida. Então, assim, eu não conseguia ver a possibilidade, por exemplo, hoje eu tenho meu carro, pago meu carro, eu faço outras coisas.
E se eu fosse CLT, eu não conseguia ver essa possibilidade porque eu estava limitada. Então, para mim, foi dessa forma e eu indico para todo mundo ser o seu negócio. Entendeu? Eu sei que muitas pessoas não têm essa visão, não gostam, né? Mas para quem tem a vontade, pesquisa, vai atrás de pessoas que você queira ser. Porque ouvir a opinião da pessoa que está ali do seu lado, faz a mesma coisa e não pensa em mudar de lugar, não serve para nada, Só vai né? te jogar para baixo. Exatamente. Então, assim, olhe para pessoas que você fala assim, ó, Admira. quero ficar desse jeito, admiro, Sim. exatamente. E traçar o caminho, né? Coragem. E coragem, né? E coragem, porque assim, não pode ter preguiça, né? O empreendedor e a preguiça não se falam, não são amigos, a gente trabalha mesmo. Tem gente que fala assim, seu trabalho é bom, né? É bom, mas o que acontece por trás do trabalho... Nos bastidores ninguém conhece. Ninguém conhece os bastidores. Os bastidores são grandes. Legal. Vamos encerrar o papo aqui. Obrigado, tá, por ter participado, ter aceito o convite, contado a sua história. Deixa aí suas redes sociais. Então, quem quer te seguir, quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, quem quer alocar sua máquina. Quem quer deixar, vocês colocam a gente coloca depois. Tá, então a página é Depilarta. Vocês também acham pelo meu nome, Thaís Cristina Estética, Estética e Laser. Tá vinculado uma página com a outra. E eu atendo na cidade de Campo Limpo Paulista. Inclusive os moradores de lá. Gente, nós temos, né, salões da cidade. Prestigia o comércio local. Prestigia o comércio local, porque o pessoal gosta, né, de sair da cidade. Tem os parceiros, né, daqui de Jundiaí. Então nós temos locadores de Jundiaí, Jarinu, e os parceiros eu estou sempre divulgando, porque o pessoal vê, né, a minha propaganda, mas eu não consigo atender todas as pessoas. Então eu vou direcionando conforme a região. Para começar a seguir a página, né? No Instagram tem tudo lá. Começar a seguir a página. Isso aí. Legal, obrigado, tá? Obrigado, Luiz, mais um episódio. Mais um episódio. Obrigada a vocês. E chegamos assim ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo. Mas não só pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente gosta de contar toda a trajetória, perrengues, mas todo o caminho que fez o empresário trilhar ali até chegar ao momento do sucesso. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.